e eu somos casados há quase 32 anos, né? Temos 7 filhos, esse nosso filho mais velho é casado, os 3 netos, e somos apaixonados por assuntos de família. Então, para nós, é uma dádiva, realmente, um motivo de contínuo agradecimento a Deus. Muito bem. E, bom, são como a Márcia e o Paulo falaram ontem, esses são 7 que estão na Terra, né? Mas nós temos 8 no céu. Então, que para nós é motivo de grande alegria, que as crianças sabem e também se referem aos irmãozinhos do céu, não é? A gente sabe que a alegria que nós temos hoje, como diz São José Maria, tem raízes em forma de cruz, né? Então, passamos, sim, momentos difíceis, mas a alegria é sempre muito maior. O Senhor recompensa muito mais. Muito bem. Então, o nosso tema, né, é pensar o processo formativo dos filhos. Um desafio para a responsabilidade dos pais. É muito amplo. É muito amplo se nós precisarmos... se nós precisarmos considerar todos os aspectos formativos. Então, Pedro e eu escolhemos 2, que nós consideramos primordiais, né? Um é a relação realmente afetiva, a relação amorosa do casal como um pilar na educação dos filhos. Como que eles nos enxergam? Não é? Eu vou falar rapidamente disso, porque já foi muito falado aqui no Congresso, talvez só exemplificando. E o Pedro vai falar de um tema que não se escuta muito por aí, que é a importância do papel do pai na educação, na formação de filhos e filhas. Muito bem. Então, eu queria começar com a frase do Carlos Liano. O Carlos Liano, para aqueles que conhecem o padre Rafael Cifuentes Liano, é o irmão dele. Então, eles vêm de uma família de 8. E o Carlos Liano fala: a educação dos filhos é a mais genuína expressão de amor dos pais a eles. E como esse amor só pode ser o prolongamento do carinho mútuo entre os esposos, a chave essencial e quase a totalidade de sua missão dentro da família é que os esposos se amem. Sem esse amor entre os esposos, todas as recomendações, técnicas, sistemas, fórmulas e processos seriam bordados no vazio. Vejam que pilar importante na formação dos nossos filhos. O amor conjugal casto, não é? Quando se vive esse milagre da unidade, nasce naturalmente na alma dos esposos adoração e agradecimento a Deus pelo dom do amor. Não é? Nesse ato conjugal casto, né? Pela alegria do encontro com o cônjuge, o agradecimento pela existência da outra pessoa. Porque Deus nos dá, nesse momento, nos concede um poder divino, não é? Convida-nos a nos ofertarmos a Ele numa só carne, para podermos, junto com Ele, criar uma nova vida. Isso é um poder que só Deus poderia nos imbuir, não é? E quando se vive esse amor conjugal dessa forma, nós dizemos com todas as nossas potências, não só ao cônjuge, mas também a Deus: eu me oferto inteiramente a você, minha totalidade, inclusive a minha paternidade, a minha possibilidade de gerar, não é? É uma diferença abismal do amor quando tentado ser praticado mediante a contracepção, não é? Esse amor casto. O padre Rafael ontem nos falava aqui, que bonito, né? Aquele casal que pode
antes do seu ato conjugal, agradecer a Deus o privilégio de poder amar o cônjuge. E eu diria mais, o ato conjugal em si tem a presença de Deus, ele é uma oração, né? Porque Deus está presente no nosso amor conjugal, ele se rejubila com o amor que nós praticamos nesse ato conjugal, porque esse amor é casto, é aberto à vida, não é? E para Deus, esse é o mandato dele, nós estamos realizando a vontade dele, não um Deus que nos vigia, que nos recrimina, mas um Deus que se alegra, sim, com o nosso prazer, com prazer físico, com prazer espiritual que temos nessa união tão poderosa que é expressa com todas as nossas potências no ato conjugal. Que coisa linda, né? Então, nós vemos que no sacramento do matrimônio, quem já praticou, né, o planejamento natural familiar, não apenas para espaçar os filhos quando é necessário, mas sim para concebê-los, sabe a emoção que é quando nós estamos de fato buscando gerar, que emoção gera na alma do casal, né? Saber que vamos fazer parte de um projeto que já está na mente de Deus. Gente, para mim isso já é uma antecipação do céu. É muito poderoso, é uma emoção muito forte na alma de um casal, do casal. Quando se vive justamente esse amor conjugal, buscando o bem e a felicidade do outro, se descobre que necessariamente todos os momentos da nossa vida trata de dar-se ao outro, corporalmente e fisicamente. Nós realmente nos tornamos aí uma só carne, um só coração, uma só alma, no dia a dia. E a gente pode perguntar, bom, mas o que isso daí tem a ver com a formação dos filhos? E eu posso responder para vocês, tudo. Porque, como já foi falado aqui, nós vivemos uma unidade de vida, não é? Nós transparecemos para os nossos filhos a nossa vida. Né? Aquilo que nós vivemos passa para eles. Então, nesse momento, né, quando nós vivemos de fato essa abertura à vida, os filhos que clamam por um modelo de vida que conduza à felicidade, eles estão vendo na vida dos pais como eles são felizes. Né? Cada filho é uma alegria indizível. Nossos filhos precisam, o Padre Rafael Leandro fala que é um útero que continua o lar. O lar é um útero que continua a alimentar os filhos. Nossos filhos precisam ser forjados dentro desse lar, onde reina a paz, a generosidade. Ontem o Paulo e a Márcia falavam do bom humor. Que elemento transformador do ambiente do lar. A alegria, mas não uma alegria, é uma alegria que brota naturalmente de quem está com a sua vida em união com Deus. É uma alegria que nasce naturalmente. E alimentados diariamente num ambiente coerente. Os pais vivem o que professam, não é? E isso os filhos querem, coerência. Porque o que eles veem lá fora são todos mentiras. Mentiras que desvirtuam o caminho e não levam à felicidade. Então, eles só podem encontrar a verdade dentro de casa. E isso os tornará homens e mulheres fortes, seguros e convictos de todos os valores que viram encarnados na vida de seus pais. Vejam, né, nessa mentalidade, quando a gente vê nessas famílias numerosas, e graças a Deus eu tenho o privilégio de conhecer muitas, a história daquele filho adolescente que acompanhou a mãe para uma ecografia e ficou sabendo que o bebê, depois de alguns meses já de gestação, tinha
como ela disse nas suas palavras, o coração tinha parado de bater, meu filho. E, lógico, que a emoção, como a própria Márcia ontem comentou, da perda de um filho é muito forte, não é? Principalmente aí, a pais tão desejosos por filhos. E esse filho adolescente, era mais ou menos perto do meio-dia, ficou observando a mãe em silêncio. Os dois saíram da clínica e a mãe banhada em lágrimas. E, ao pegarem o carro, a mãe, com a voz alterada, conseguiu se dirigir ao filho e disse: filho, me ajuda a rezar o Ângelus, porque essa família rezava o Ângelus ao meio-dia. E, na hora, pediu para o filho puxar o Ângelus. E, na hora que ele disse: eis aqui a escrava do Senhor, a mãe, com a voz muito difícil de sair as palavras, porque ela sabia que aquilo se realizava na vida dela, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Gente, uma história como essa, podemos pensar, marcou a vida daquele filho, não é? Nós marcamos a vida dos filhos, todos nós, não é? E de uma forma que nenhum livro, nenhuma pregação pode marcar. É a verdade encarnada. Quantas vezes um filho, as crianças querem irmãos, e a gente escuta, e eu já escutei, uma criança pedir um irmão para a mãe, e ela responder: Deus me livre, você já escapou? Você já escapou, sabe? Criança dá muito trabalho. Que diferença de uma mãe aberta à vida. Quando o filho chega: mãe, eu queria tanto um irmãozinho. Meu filho, é o que seu pai e eu mais desejamos. Vamos rezar juntos, pedir a Deus que nos dê esse milagre? Olha a diferença. E assim vamos formando nossos filhos no amor à vida. Depois nós vemos como é importante, colocar realmente todas as potências, a inteligência, a vontade a serviço do amor. Não é conhecer-se, a inteligência a serviço da comunicação e o progressivo conhecimento mútuo do casal. Não podemos parar de descobrir o outro. Não importa se somos jovenzinhos recém-casados ou como esses dois aí na praia. Estão se conhecendo ainda. É um processo dinâmico. E a vontade confirma aquilo que a nossa inteligência diz. É isto que faz o outro feliz? Então eu vou fazê-lo. Ela é expressa em atos refletidos. Por isso que o amor, sim, dá trabalho. Porque nós temos que pensar a respeito. Precisamos conhecer as características da personalidade do nosso cônjuge, as diferenças entre homem e mulher, conhecer para poder amar melhor. Depois, o amor se expressa tantas formas nesses atos refletidos, não é? A grandeza do cotidiano está aí, nessa possibilidade que nós temos de amar, na possibilidade de mostrar esse amor através de serviço e sacrifício. Aquele pai que chega cansado do trabalho, mas está lá lendo o livrinho com os filhos. Ou a mãe que sabe que o filho não come verduras, mas apronta um pratinho desses. Quem não tem vontade de comer verdura assim, não é? Então, são detalhes. Vejam, a grandeza do pequeno. Isso foi dito aqui também. Os pais que juntos estão aí com os filhos. São formas dos filhos experimentarem, vivenciarem em suas próprias vidas o amor-serviço e o amor-sacrifício. Depois, o Bosco e a Arnice falaram: não podemos desprezar a dimensão afetiva do amor conjugal. É lógico que o amor conjugal não é apenas um sentimento, mas ele se situa no campo da afetividade. Eu gosto da historinha daquela senhora que dizia: tem dias que eu não gosto do meu marido, mas eu continuo amando.
porque o amor é um compromisso, é um ato da vontade. Mas é lógico que ajudaria um pouquinho se ela gostasse do que ele estava fazendo, não é mesmo? Porque isso são sentimentos. Nós não podemos menosprezar a força da dimensão afetiva no relacionamento. Então, essa atração em todos os sentidos, sexual, psicológico, espiritual, intelectual, e como isso nos afeta. E essa promessa de exclusividade dessa vida afetiva. Né? A minha vida afetiva eu compartilho apenas com o meu esposo e ele comigo. Então, o grande segredo dos santos, eles se mantêm enamorados e nós estamos trilhando um caminho de santidade. Um caminho de santidade não apenas para nós, mas para os nossos filhos. Que o nosso matrimônio seja caminho de santificação para nós e nossos filhos. Então, são detalhes, é descobrir o que o outro necessita, o que o outro o que é mais importante para o outro. E o que nos surpreende é que muitas vezes essas listas não têm interseção. E se nós fôssemos listar, lógico que todas estas coisas que eu coloco aqui, como necessidades afetivas, valem para os dois. Mas essas listas, em termos de priorização, muitas vezes não são priorizadas da mesma forma. Para ela cuidar dele, tem que ver que a necessidade dele no campo da realização sexual é muito forte. A necessidade de uma companheira, né, como no tempo de namoro, uma boa aparência, aquela esposa atrativa, mas não só a boa aparência exterior. Todo o interior que é cultivado, a beleza, ela vem de dentro, não é? O acolhimento do lar, o esposo tem que se sentir muito à vontade no lar. E nós, esposas, temos esse carinho, esse detalhe que pode fazer com que o esposo se sinta bem, que ele se sinta que ele é um bom pai, um bom esposo, em todos os sentidos acolhido no lar. Essa admiração, como o esposo precisa ser admirado, admirar o pai, as crianças, né? E ele cuidando dela. Sabemos que, pela nossa feminilidade, como nós precisamos desse afeto, né? Esse ato conjugal, inclusive no final, se ele é trabalhado ao longo do dia, com telefonemas, com detalhes de atenção, ele é muito mais até íntegro, porque ele é um processo, ele não é algo momentâneo, ele não é um fim em si, ele é uma expressão de amor vivida ao longo do dia, não é? O diálogo, como as mulheres, nós mulheres, precisamos do diálogo, precisamos do esposo, porque essa é a nossa forma de nos relacionarmos, é dialogando, não é? A sinceridade, a atitude sincera do esposo nos seus pequenos gestos. Nós notamos quando a coisa não vem lá do coração, não é? E também um pai provedor e compromissado como pai. Né? Nós, esposas, temos necessidade disso. Dizem que no namoro, nós, quando estamos procurando a nossa cara metade, estamos de olho, quem seria um bom pai para os meus filhos? Interessante, né? Muito bem. E celebrar a existência do outro. Como que isso se reflete? Quando os esposos se cuidam, a gente cuida o amor um pelo outro, os filhos notam, né? Aquele casal que se abraça e o pequeno vem e se agarra nas nossas pernas, não é? Por quê? Porque ele quer manter o papai e a mamãe unidos a ele. Né? O pequeno no berço que pula quando vê o pai e a mãe se abraçando, que coisa linda, né? Ou ele nota que o pai chega em casa e quem que ele abraça primeiro? É a mãe, e a voz da mãe cheia de emoção, olha, chegou o papai. São coisas tão pequenas, mas são as marcas do dia a dia que vão formando o caráter dos nossos filhos, vão formando-os na sua afetividade. Então, pais, mantenham-se muito enamorados, porque isso transbordará para os filhos.
Mas, como sabemos, né, o amor, transbordará para os filhos um amor de família. Eles terão a noção do que é uma família. E aí não adianta vir televisão com modelos falsos. Não, eu vivo uma família. E esta é a família que eu quero para mim. Tá certo? E dentro deste tipo de família, Deus age. Interessante que em famílias sólidas, Deus consegue as vocações para a vida, não só para maravilhosos casamentos, mas para vidas celibatárias pelo amor do reino de Deus. Então, Ele nos premia com vocações celibatárias dentro da nossa família. Que coisa interessante, né? Porque eles viram um amor verdadeiro, pelo qual vale a pena dar a vida. Não é? Dar a vida a Deus por esse amor que eu vi encarnado na vida dos meus pais. Padre Rafael, ontem, na sua palestra, dizia o impacto da vida dos pais dele na própria vocação dele. Não é? Deus age, terreno fértil. Então, cuidar muito da nossa família. E, lógico, o amor conjugal sofre revisões periódicas, porque nós não somos anjos, né? Então, os filhos presenciam, sim, se possível, nunca brigas, mas uma discussão, uma diferença de opinião entre pai e mãe. Mas logo em seguida, o que eles veem? Os pais abraçados, eles experimentam o amor perdão, o amor humildade, não é? Eles estão vendo nas suas vidas. Eles veem pais que procuram, que sabem que a luta é difícil, que precisam dos sacramentos para sustentar essa luta, que vão ao sacramento da confissão, vão à missa com maior frequência, se possível diária. Os filhos acompanham os pais no seu processo de luta, e é natural para eles lutarem, não é? E os pais formam os filhos dessa forma. É aquele pai que acompanha no exame da noite o filho pequeno. E, gente, que privilégio, né? As histórias que a gente escuta são para encher a vida, não é? É o filho que diz: papai, hoje eu pedi a Jesus que não me deixasse desobedecer, mas ele deixou. Então, são filhos que estão sendo formados com os pais no seu amor a Deus, nesse amor transcendente que tem que estar dentro da família. Ou aquela pequena que eu ouvi um outro dia, de 2 anos, foi mexer no armário da mãe. Ao mexer com as joias, e ela não sabia que a mãe estava de trás olhando. Pegou o crucifixo, mal sabe falar português. Obrigada, Jesus, pelo meu dia. Por que ela fez isso? Não foi ensinado. Ela vê a mãe beijar o crucifixo diariamente. Olha que potencialidade. Isso é igreja doméstica. É a igreja encarnada, é Jesus Cristo. E toda a igreja encarnada lá dentro da família. Muito bem. Então, eu coloquei aí e os filhos vendo os pais frequentando o sacramento, como aquele menino que acompanhava o pai toda semana para a confissão. Hoje, ele tem vocação celibatária. Um jovem, 17 anos. Mas por quê? Porque desde pequenininho, desde os 4 anos, ele ia contar os botões na batina do padre. Mas acompanhava o pai. Via que o pai precisava daquele sacramento. Olha a força da formação da família. Bom, e temos aí desafios e alegrias. Hoje eu vou já terminar para o Pedro continuar. Nós já vimos, né? Nós estamos numa sociedade realmente que desafia a formação que damos, porque ataca a castidade que nós queremos passar para os nossos filhos, a noção do que é uma família, do que é amar a Deus, não é? Uma sociedade hedonista que banaliza o sexo, mas nós, com o nosso exemplo, falamos mais alto. Nós, com o nosso exemplo, podemos dizer para os nossos filhos que a relação sexual dentro do matrimônio é divina. E nós podemos falar isso com propriedade,
com unidade de vida, não é? E aí esse filho não se engana, não se deixa enganar. Podem fazer ideologias de gênero, podem fazer o que for, não é? Então, essa é a nossa missão prioritária aí dentro da família, é sermos esse testemunho vivo, não é? Do que é verdadeiramente o amor. E nós temos esse privilégio, realmente, de poder passar e proporcionar aos nossos filhos que amar é uma escolha, não é? Porque, no final, quando eles já são maiores, a liberdade deles, se bem educada, é que fará a escolha, não nós por eles. Muito bem, então é isso, proporcionar a eles a possibilidade de descobrirem que amar é a única decisão que dá um sentido à vida e o único caminho para ser plenamente feliz. E se eles são treinados desde pequenininhos, essa descoberta não será difícil. Obrigada. Vocês devem ter percebido que a Cat falou bastante no plural. Então, Cat falou bastante no plural. Eu vou falar um pouco mais agora, mas não no plural. Eu vou falar mais no singular. Eu quero falar um pouco sobre o pensar o processo formativo dos filhos, um desafio para a responsabilidade do pai. Quero focar um pouquinho mais no papel do pai. É claro que a igreja doméstica pode ser formada com um esforço grande da esposa, com um esforço grande da mãe, e quando acontece disso ser necessário, por um falecimento ou por uma circunstância, é compreensível. Mas o que é lamentável é quando ela se esforça por fazer isso, porque o pai presente está ausente. Eu acho que vocês já viram em muitas circunstâncias que nós brasileiros tendemos a trazer para nós alguns valores de outros países. Bom, eu acho que o país do qual nós deveríamos trazer tais valores seria o Vaticano. Mas nós fazemos isso muitas vezes dos Estados Unidos, em vários aspectos. Então, por isso eu estou trazendo aqui, além dessa foto, que é a capa de uma revista Time de alguns anos atrás, algumas estatísticas que, como o americano gosta de medir tudo, quer dizer, se tiver 2 passarinhos em cima de uma cerca, eles querem ver qual que vai voar primeiro. Nós temos uma quantidade muito grande disponível de dados que nós podemos coletar e eu vou apresentar alguns para vocês. Mas eu quero começar comentando essa capa da revista Time que saiu alguns anos atrás, onde a manchete principal diz: quem precisa de um marido? E o assunto da reportagem quase toda era justamente esse ponto, né? Mais e mais mulheres estão dizendo não ao matrimônio e abraçando uma vida solteira. Veja, vida solteira, não significa celibatária, vida solteira. E aí a pergunta crucial é essa, né? Será que elas estão felizes? Muito bem. Esse tipo de tendência vem acontecendo há muitos anos em muitos países. Os Estados Unidos é um desses onde isso mais chama atenção. E eu quero trazer para vocês alguns resultados estatísticos aqui que, lamentavelmente, são negativos, mas eu preciso ilustrar. Então, veja, em primeiro lugar, eu vou ler isso aqui de baixo. 43% das crianças nos Estados Unidos vivem sem o pai biológico. Isso é um dado do Departamento de Pesquisa de Censo dos Estados Unidos. Mas vamos lá. Jovens que não vivem com seus pais biológicos, dentre aqueles que apresentam comportamentos desordenados recorrentes, 85% deles são criados sem o pai ou com um pai não atuante. Isso é 20 vezes a média nacional. Aqui do lado direito eu não vou ler para vocês, mas estão aí as fontes. Jovens com problemas recorrentes de agressão. Agressão a amigos, agressões a familiares, agressões até a si próprio. 80% dos casos onde isso acontece são pais criados sem pai biológico ou com um pai que não é atuante. Isso é 14 vezes a média nacional. Abandono do ensino médio. 71% dos casos vem de filhos criados sem o pai. Isso é 9 vezes a média nacional. Pacientes em centros de dependência química. 75% são casos de filhos que não são criados com os pais, com o pai.
Jovens encarcerados. Entre os jovens encarcerados nos Estados Unidos, 85% deles foram criados sem a presença de um pai atuante. Casos de gravidez na adolescência, 71% sem um pai atuante ou com um pai ausente. Suicídios de jovens, 63% dos suicídios são jovens criados sem um pai atuante. Isso é 5 vezes a média nacional. Então vocês vejam, por mais que se queira negar, a ausência do pai tem um impacto que pode ser correlacionado através desses dados. Eu quero mostrar para vocês o que eu quero dizer com essa expressão curiosa, ausência de presença. Isso aqui é o trecho de um filme, o título em inglês é Wild River. O pai trabalha bastante e está nesse passeio com a esposa e um filho. Que horas ele vai participar da pescaria? Yeah, he knows. You know, he took 2 planes and a charter just to get here, so let's give him a break. Try again. Why on his side all of a sudden? I'm not on anybody. I'm on everybody's side. I'm the mother. Oh, you got it. That's it. You got a nice one, buddy. He's a beauty. Let's get him. There he is. Come here, sweetheart. Look, Daddy. Oh, it's a monster. Isso é ausência de presença. Ele está ali, mas ele não está ali. Ele está com a cabeça no trabalho, ele está trabalhando no desenho que ele tem que fazer, mas custou a ele ir. Quer dizer, ele fez uma primeira tentativa, só que ele não entendeu exatamente qual é o conceito, né? O estar ali não é isso. Muito bem. Então, o que pode faltar, né? Nós podemos ter o caso do pai com ausência de presença, que vocês acabaram de ver, o pai virtual, que é aquele que está sempre ocupado, sem tempo, principalmente sem tempo para servir aos filhos. Mas Santo Agostinho tem uma frase que é notável para ilustrar esse ponto, né? Se quiseres conhecer uma pessoa, não pergunte o que ela pensa, mas sim o que ela ama. E quem não tem amor pelos filhos, quem não tem tempo para os filhos, certamente ama muito mais alguma outra coisa. Só que, às vezes, o que acontece é fruto de não pai de menos, mas mãe de mais. Eu presenciei certa vez um episódio muito curioso. Uma mãe chegou na universidade com um filho. O filho devia ter por volta de 19 anos. Foi participar de algum tipo de atividade e ele recebeu uma instrução de que ele tinha que ir para a sala 21 de um certo prédio. Ela então parou na porta do prédio, o garoto desceu, entrou no nível térreo e lá estavam as salas 101, 102, 103, 120, 121, 122. Ele subiu a escada, no andar seguinte estavam as salas 201, 202, 203. Onde será que está a sala 21? Bom, tinha que descer a escada, está no andar de baixo. O que o rapaz fez? Tinha uma sala com algumas pessoas, ele não entrou para perguntar. Ele não teve a iniciativa de procurar no andar de baixo. Ele pegou o celular, ligou para a mãe dele e disse: mãe, não estou encontrando a sala 21. A mãe dele disse: eu te ligo já. Ligou para a universidade, perguntou onde era a sala 21. Ligou para ele e disse: você tem que descer a escada. Olha, me desculpe, mas isso é mãe demais, certo? Quer dizer, aí não é nem mais o caso da falta do pai, mas é uma mãe que realmente está se excedendo. Mas o pai muitas vezes é culpado, quer dizer, ele delega a mãe, às vezes ele não só delega, ele empurra. Ele diz coisas do tipo: eu só não quero interferir na educação dos meus filhos. Não é interferir, é participar, é desempenhar o meu papel. Se houver algum problema, me avise. Senhores, educar filhos é um problema. Ou aquela atitude de: se não é uma crise, não é um problema. Mas é sempre crise. A educação de filhos é crise o tempo todo. Bom, e as consequências disso? O filho cresce sem um modelo de comportamento e ele acaba buscando ídolos. Fica absorto em prazeres e isso leva necessariamente a algum tipo de ruína. Ruína moral, física, psicológica ou espiritual. Cresce para se tornar ou um workaholic ou uma pessoa inconstante que fica migrando de emprego em emprego. Busca, mais tarde na vida, orientação
para aquela sua falta de princípios e vai atrás de médicos, terapeutas, psicólogos, etc. Ou seja, uma pessoa perdida. A questão do pai inexistente, quer dizer, a situação onde a mãe perdeu o esposo, ou a situação em que ele nunca esteve efetivamente presente, fisicamente presente, não é, entretanto, uma situação onde a figura masculina não possa ser suprida. Caminho para isso existe, por exemplo, através de um modelo masculino que seja um irmão maior, como conversávamos hoje de manhã no café, um padrinho, um tio, um avô, ou no caso como o daquela mãe que se enviuvou muito cedo e ao educar os seus filhos, que ela já tinha, embora muito pequenos, ela sempre trazia a figura do pai já falecido. E dizia para os filhos, frequentemente, frases como: o seu pai não gostaria de ver você vestida assim. O seu pai não aprovaria que você brincasse tanto no videogame. Para filhos que nunca conheceram o pai, ou não se lembram dele, tão pequeno eram quando ele faleceu. Mas a mãe manteve a vida do pai ali com eles, embora ele não estivesse mais em vida. Ela pôde fazer da companhia dele parte da educação dos filhos. E é impressionante conhecer hoje essa senhora, com os filhos todos grandes, crescidos, educados, homens e mulheres, muito bem estabelecidos e muito bem resolvidos, por causa dela ter conseguido manter a figura do esposo. E por que é tão importante a presença do pai se a mãe está sempre ali? Porque existem diferenças nas visões. Todos sabemos da necessidade de se ter uma atenção muito grande à formação de hábitos. Bom, um dos hábitos que se forma é o hábito do respeito mútuo. A relação entre irmãos é uma escola de matrimônio, especialmente quando se tem um filho e uma filha, e eles são de idades próximas. O relacionamento, quanto nós podemos ensinar a eles esse relacionamento com o sexo oposto, é uma preparação para o matrimônio. Mas um irmão e uma irmã podem ter algum tipo de desavença. Por exemplo, na mesa, o irmão às vezes gosta de pegar o saleiro para colocar na salada dele, passa por cima do prato da irmã, dá aquela despejada e traz o saleiro depois para usar no prato dele próprio. A mãe vê, o que ela diz? Meu filho, não faça isso com a sua irmã, você deve amar a sua irmã, coitadinha da sua irmã. O que o pai diz? Você não tinha o direito de fazer isso? Nessa família não se age dessa forma. Você já esqueceu quais são as nossas regras? Veja a diferença de atitude. Para o pai, aquilo é uma falta de justiça. Para a mãe, é uma falta de caridade. Isso já mostra que existe uma visão bastante distinta de um e do outro numa mesma situação. E a construção desse hábito importante de respeitar a autoridade do pai, através de uma disciplina formativa, onde o pai atua de uma maneira amorosa, mas muito assertiva, serve para que no futuro ele aprenda a respeitar as leis. Desde que ele saiba sempre fazer a crítica devida à falta cometida e não à pessoa. E mostrando que é muito mais fácil perdoar quando tudo que se tem que perdoar é uma falta que foi cometida. Bom, eu vou mencionar muito brevemente aqui algumas características de pai e mãe. Meninos e meninas buscam autossegurança e autoconfiança. Podem receber isso tanto do pai quanto da mãe. Mas a figura do pai é geralmente o forte, que dá conta de abrir o vidro de geleia. Ele é o seguro, o firme, o provedor, o protetor, com características de objetividade muito maiores do que as da mãe. Ele é o árbitro para a decisão de situações de disputa. Ele é o justo, dotado de padrões de moralidade não sentimentais. A figura da mãe é aquela figura que geralmente se percebe isso no primeiro contato, né? É a suave, a carinhosa, compassiva, cuidadosa, atenciosa, subjetiva, sensível e caridosa. Então vocês vejam, são efetivamente papéis complementares. Por isso a necessidade de ambos. Agora, a força motriz do homem, as senhoras vão facilmente perceber que isso é verdade. O homem gosta de desafios, de problemas complexos para resolver
Quando vocês, senhoras, procuram seus maridos para dizer que tiveram algum problema durante o dia, vocês não querem solução. Vocês querem empatia, compartilhamento. E o marido, achando que ajuda, interrompe e vai resolver o problema para você. Não, não faça isso. Senhores, mulheres gostam de dialogar. Isso significa calemos-nos e ouçamos. Situações que requerem habilidades pessoais como engenhosidade, imaginação, trabalho em equipe, capacidade de julgamento, persistência e força de vontade. A força motriz da mulher, principalmente as relações interpessoais, os cuidados com os outros, as compaixões pelas pessoas. O pai tem senso de realidade exterior ao lar e valores morais do trabalho. É ele que traz, mesmo quando os dois trabalham fora, é geralmente ele que traz esse tipo de informação, de dado capaz de formar a personalidade do filho para o mundo exterior. Porque quando ele entra dentro de casa, ele traz o trabalho na cabeça e na pasta. Ele trata de assuntos referentes ao trabalho no diálogo que ele acaba tendo logo que chega em casa. Não deveria ser tanto assim, mas acontece. A mãe entrou em casa, passou a porta, aquele parece um umbral com uma película de sabão, né? Ela atravessa, aquilo ali acabou, o trabalho ficou do lado de lá, agora é casa. Então ela não costuma ser a responsável por trazer essa realidade exterior do lar para dentro de casa. A mãe tem esse senso de aconchego e intimidade no lar que ela passa aos filhos e esses valores, principalmente valores morais de família. Quero que vocês vejam a diferença de atitude de um pai e uma mãe nessa cena. Alright, Chief, when I let go, I want you to keep them. Daddy, put the wheels back on. We're gonna fall. Don't worry about falling. We're ready to do this. Come on, spit it in, guys, okay? Ready? Alright, keep pedaling. I'm gonna let go, I'm gonna let go. That's it. Keep pedaling, keep pedaling, keep pedaling. Yeah. You alright? You alright? Johnny? You okay? You okay? It's okay. Hey, come on, Chief, don't quit on me now. Don't be so tough on him, Frank. He's just a kid. Just needs to know you're behind him. Okay, you're right. O finalzinho do diálogo é fantástico, né? Quer dizer, não havia espaço para uma discussão ali naquele momento. Ela estava absolutamente focada no fato de que o garoto possivelmente tenha se machucado. Mas veja, o foco dele nesse momento era um foco educativo. Ele não só queria que o menino andasse de bicicleta, mas queria ensinar fortaleza. E a mãe, toda caridosa ali, correu para resolver o problema, uma intervenção, digamos, infeliz nesse momento. Bom, é fundamental que pais tenham um ideal alto. Então, pensemos que nós não estamos educando crianças, mas nós estamos educando adultos em formação. Isso nos dá uma visão de longo prazo que é muito importante que tenhamos. Precisamos atuar como pai, como líder, para que eles não busquem ídolos. Frases como essas são muito significativas. Daqui a 20 anos, apresente nos netos em quem vejamos vivos os valores de nossa família. Os nossos filhos são a ponte através da qual nós podemos ter alguma esperança de passar os nossos valores para os nossos netos. Mas se não passar para eles primeiro, não chega do outro lado. O bom pai sempre diz para o filho, me supere. Essa aqui é uma questão muito interessante. Hoje em dia a gente tem curso de muita coisa. E em alguns cursos sobre educação de filhos, se fala sobre a função do pai. O homem gosta muito de ouvir coisas como, qual é o job description? A descrição desta função. E se você perguntasse qual é a função do pai há uns 40 ou 50 anos atrás, alguém diria assim, que pergunta esquisita. Todo mundo sabe, quer dizer, isso permeia a sociedade. Hoje a resposta é diferente. As pessoas dizem, eu não sei. Não está claro mais. O pai, podemos descrever, ele é um protetor da família no sentido da proteção física, da proteção contra a destituição,
Proteção da esposa contra as agressões dos filhos, especialmente em duas idades, 2 e 12. Através de uma assertividade afetiva, onde a afetividade é percebida, mas a assertividade também. Proteção dos filhos contra as más influências e o fortalecimento do seu caráter para que tenham uma autoproteção no futuro. Se falamos da formação de caráter, eu gosto muito dessa definição de caráter. Caráter é aquilo que te sobra depois que você vai à falência. O que é que você faz depois que todo o resto já se foi? Aí sim se vê o seu caráter. Mas veja, o caráter ele é formado através de certas virtudes cruciais. Crer em Deus, que é um senso de propósito. Confiar em Deus, que é um senso de otimismo. Amar a Deus e, portanto, por causa disso, a esposa, filhos, amigos estranhos. E também a bens materiais na medida proporcional. Ter a habilidade de escolher entre 2 bens, o maior deles, que é uma consciência bem formada. Ter senso de responsabilidade, ou seja, ser uma pessoa que na idade adulta ela tem maturidade. Fortaleza pessoal, como aquele pai tentava passar o filho no momento da bicicleta. Capacidade de suportar adversidades e inconveniências, dor até. Sabe, isso de suportar inconveniências me faz lembrar que hoje nós estamos vivendo a geração do Crocs. Crocs é aquele objeto que se coloca nos pés dizendo que é um calçado e ele é a coisa mais próxima possível do estar descalço. Eu ia para a escola, e provavelmente muitos de vocês, e nós usávamos sapato para a escola. O tênis era mochila para a aula de educação física. Hoje é parte do uniforme. A criança não entra na escola se ela não estiver, em certas escolas, de tênis. Fora aquelas que permitem chinelas, havaianas e outros tipos, e crocs. Se as pessoas não são capazes mais de suportar nenhum tipo de inconveniência, meus dedos não podem estar apertados. O Dr. Valdir falou muito sobre a questão do autodomínio, que é o que leva justamente à castidade. Quer dizer, se a pessoa não é capaz de suportar nenhum nível de inconveniência ou de dificuldade autoimposta, essa pessoa jamais pode chegar a atingir um nível de entendimento do conceito de castidade. E o momento crucial é a adolescência. Acabou de levantar uma plaquinha, porque eu tenho poucos minutos mais. Homens gostam muito de medidas de sucesso. Bom, qual é uma medida de sucesso para saber que esse papel de pai está dando certo, que eu estou tendo êxito? Primeiro eu preciso entender o seguinte: o sucesso como homem não pode ser refletido só no sucesso profissional. O sucesso profissional ele tem que vir medido logo após a gente medir e concluir que teve sucesso na família. Então, para mensurar a eficácia, um pai tem sucesso na família se seus filhos crescem e se tornam pessoas competentes, responsáveis, generosas, compromissadas, com princípios de integridade, que honram seus pais através de uma conduta, através de sua conduta, consciência e caráter. E isso pode ser medido gradativamente, aos 2, aos 5, aos 10, aos 15, aos 20, aos 25 e aos 30, aos 40. E as medidas de insucesso também podem ser detectadas com filhos imaturos, acomodados ou antagonistas, desapontados, cheios de remorso, em risco de tragédia. Dependentes dos pais, na idade adulta, existe um termo agora nos Estados Unidos que é filhos boomerang. Boomerang é aquele brinquedo que você arremessa e ele volta na sua mão. Os filhos boomerang são aqueles que depois de uma certa idade casam, vão trabalhar fora e em algum momento voltam a residir com os pais ou até mesmo depois de casados, isso pode acontecer sem nenhuma necessidade de fato. Resultado também que se pode perceber que é um caso de insucesso é quando os filhos se tornam tão independentes a ponto de serem incapazes ou sem desejo de constituir família. A medida mais alta de maturidade não é a medida de independência, é a medida da consciência da interdependência. É isso que no matrimônio permite que nós tenhamos uma relação com nossa esposa da forma que melhor constrói a família, sabermos interdependentes. Que os filhos não sejam consumidores, mas sim produtores. Que não tenham problemas de carreira no casamento ou com a lei. Falta de autoconfiança e autocontrole irresponsáveis. E muitas vezes até com tendência à autodestruição. Quando a gente vê um jovem de
18, 19 anos dirigindo em alta velocidade. É exatamente isso que está acontecendo, é uma tendência à autodestruição. Esse aqui, eu não sei se vocês reconhecem pela imagem, chama-se Kobe. Ele é um dos melhores jogadores de basquete americanos. É um homem cuja vida profissional significa milhões por causa das pernas dele. Isso é ou não é tendência à autodestruição? Quer dizer, é absolutamente não valorizar o que ele tem de mais valioso profissionalmente, que é a sua capacidade de ser jogador de futebol por causa das suas pernas. Então, eu vou ter que abreviar aqui, realmente agora que eu já quase não tenho tempo, para falar um pouquinho sobre pai como modelo para filhos e filhas. Então, o que é o modelo de pai para os filhos? É o modelo eu de amanhã. E qual é o modelo de pai para as filhas? É o modelo do meu de amanhã. Pai para os rapazes é o modelo do eu no sentido de ser um modelo de homem, um modelo de profissional, um modelo de provedor e protetor da família, um modelo de religiosidade viril. Isso é fundamental que nós passemos. Ouvimos aqui já no Congresso, o caso do menininho que disse, quando eu crescer eu quero ser igual ao meu pai, para não ter que ir à missa aos domingos. Ser missa é coisa de mãe? Rezar é coisa de mãe? Um pai que é visto rezando o seu terço, passa uma percepção de religiosidade viril, que é uma coisa, como a Tess também comentava, sobre a busca frequência do sacramento da confissão, que um jovem pôde, desde pequenininho, ver seu pai. Agora, o modelo pai para as moças é o modelo do meu de amanhã, é o modelo de marido, é o modelo de provedor e protetor de mim e da família, modelo de pai dos meus filhos. Isso se passa de formas extremamente simples. O pai que viu a filha saindo de casa com uma saia curta demais, não foi chamar a atenção. Ele chamou a filha, se aproximou dela o suficiente para que ele só pudesse ver-lhe o rosto e disse para ela, filha, tem uma coisa que eu nunca te disse. O que me atraiu primeiro na sua mãe foram os olhos dela. E você tem os olhos da sua mãe. E eu quero que as pessoas, os rapazes, se aproximem de você pelos seus olhos. O que ela fez? Ela subiu e trocou a saia. Existe uma história que é contada por James Stenson, de um pai que tinha uma regra na casa dele, que era o seguinte, se alguém quiser sair com minha filha, tem que primeiro vir jantar aqui em casa. E ele ouviu que uma filha dele estava começando a se aproximar bastante de um rapaz, e ele então disse a ela, sabe aquele rapaz com quem você tem saído? Eu gostaria que ele viesse jantar aqui em casa no domingo. No domingo ele apareceu para jantar em casa, jantaram todos ali juntos à mesa, o rapaz foi-se embora mais tarde, e o pai então, depois do jantar, chamou a filha e disse, filha, eu quero que você termine esse namoro. Eu disse, pai, mas por quê? O que aconteceu? Se eu não gostei do jeito que ele dialogou a respeito de sua própria família. Mas pai, ele não falou nada da família dele, exatamente por isso. Eu toquei no assunto várias vezes e ele só desconversava. Quer dizer, esse pai sinalizou para a filha que ele está alerta, ele está atento, procurando protegê-la. Ele desconfiou que naquele indivíduo havia uma característica de predador e não de provedor. Passadas algumas semanas, a filha teve que se mudar para uma outra cidade por razão do trabalho. Depois de alguns meses ela voltou, fez uma visita aos pais, chamou o pai e disse, pai, lembra daquele rapaz? Eu acabei terminando com ele. Enquanto ele namorava comigo, ele tinha uma outra namorada do outro lado da cidade, que hoje está grávida. E ele abandonou.
Essa percepção masculina é uma percepção muito distinta da percepção feminina. Nós, homens, podemos dizer: eu não gostei desse cara, com muito mais autoridade do que a nossa esposa, mãe dos nossos filhos, poderia dizer. A gente tem uma intuição masculina que serve para detectar falhas de caráter masculino. Por isso, a nossa ausência tem uma influência muito grande nas escolhas que nossas filhas farão para o matrimônio. E no relacionamento pai e filha, é preciso então ressaltar as regras de família e também alertá-las sobre eventuais predadores. São aqueles indivíduos que, seja no ambiente escolar, seja no ambiente de trabalho, acabam criando situações de dificuldade para as moças. Ser provedor, que é uma forma de proteção, e ter muito respeito do pai, dos outros e de si mesmo, que ela aprende com ele. O pai que sai com a filha para tomar um cafezinho uma vez por semana, passa mais para ela na lanchonete, em cima daquela mesa, um a um, olho no olho, do que ele pode, às vezes, uma vida corrida, fazer ao longo de uma semana inteira. 15 minutos. Um pão de queijo e um café. Bom, eu já falei um pouco sobre isso, eu vou soltar essa parte aqui. E eu quero finalizar comentando sobre a questão, para não separar completamente pai e mãe, né, da liderança dual unificada. Cada filho precisa de um único conjunto, mas muito claro, de direções. Portanto, é preciso que isso seja visto tanto do pai quanto da mãe. A Cat falava dessa unidade de amor, que é o exemplo que nós damos aos nossos filhos. Mas no processo educativo, é preciso que se tenha ênfase nas características educativas próprias de cada um dos pais, mas valorizando as características educativas do cônjuge. Qual é o melhor tipo de regra para se ter numa casa? É a que começa com nós. Essa sim é a regra que é facilmente seguida. Regras de família que começam com nós e não com você mostram coerência. As mesmas regras para pais e filhos. Não se come na sala com o prato na mão, mesmo que o Corinthians esteja jogando. O respeito por uma regra flui do respeito que se tem por quem a estabeleceu. Eu vou soltar esse restante aqui. Os jovens aceitarão melhor as regras dos pais se virem que a família segue as leis de Deus e as leis justas dos homens. É aqui que nós pais podemos dar um exemplo inquestionável. E eu termino por aqui. Muito obrigado.